ou estão se apresentando, ou estão contando um pouquinho do seu percurso, e está muito bonito. Eu vou responder, já li alguns, vou responder um por um, porque eu acho que isso é uma forma de trazer o nosso grupo mais para perto do que cada um está vivenciando, do que cada um está experimentando na sua vida, né? Eventualmente como obstáculo, eventualmente como crise, eventualmente como dar-se conta, e é aqui que estamos. Então hoje a gente tem esse tema, eu queria trazer para vocês o tema da meditação e das relações, e o que essa danada dessa libido tem a ver. Eu estou insistindo muito nesse tema. É, Já faz um tempo, né? A gente conversa sobre Eros, sobre essa energia. Tem muito a ver com a perspectiva energética, né? Do Tantra. É, mas não só. Eu acho que essa discussão ela é muito atual, porque ela é uma praxis, é fácil ver na nossa vida, ela é muito direta. Se você quiser ter dimensão do tamanho da sua mente, é muito fácil a partir do tamanho do seu problema, que eventualmente tenta cobrir o tamanho do oco ou da falta que você, enquanto um eu do sansárico, carrega. Então a gente celebra um pouco isso hoje, essa descoberta de que somos viciados e viciadas em uma fantasia, em um eu que é construído e que não se dá conta de que, como ele precisou se moldar com determinados elementos do campo, ele não deixa o campo responder de volta. Ele não flui. Ele precisa afirmar-se agarrando a pedaços do campo, a aspectos do campo, a versões do campo. E com isso ele não consegue simplesmente relaxar no campo, fluir no campo, ser no campo, né? Porque esse eu está muito preocupado em sustentar a sua versão. Ele não percebe que, ao fazer isso, muita energia é gasta nessa defesa, nessa tentativa de afirmação. E ao estar agarrado a um bloco, a um aspecto do campo, e frisando ou enfatizando esse aspecto em detrimento do todo, ele nem vê o todo, nem consegue relaxar com o todo. E o que a gente vem chamando isso de uma maneira um pouco dura é o estado larval, o estado que precisa, como uma boa larva, recolher as migalhas e tentar criar uma proteção para não mostrar que a pele é muito sensível, que a vulnerabilidade é muito grande. E dessa forma tentar criar uma semi-carapaça ou algo que o valha, algo que uma proteção para chamar de seu, nem que essa proteção seja eu, né? Estamos aqui neste barco. E ao fazer isso, quando não sabendo quem se é, eu me agarro a blocos, eu me agarro a aspectos, tentando dessa forma definir-me ou estabilizar-me de uma maneira, eu simplesmente não cresço. Nem cresço, nem gozo. Eu não fruo na direção do infinito. Eu posso eventualmente gozar, eu posso eventualmente
fruir, mas é diferente fruir como uma conquista da máscara ou da larva e fruir como o gozo que realmente te permite relaxar de tão bom, te permite morrer de tão bom e te abre para uma próxima etapa, para um próximo aspecto da vida. Uma nova criação se abre quando a gente simplesmente se abre para não ser um personagem, para não ser uma criança, que usa determinadas máscaras, determinados mecanismos, determinados apegos para se proteger da vida. Esse é o nosso dilema, né? É assumir o vício da larva, é assumir a ficção na qual eu me agarrei. Então, quando os textos do Mahamudra ou do Dzogchen vão falar, solte, relaxe. A realidade não é uma coisa. As coisas são designações, são nomeações. Isso é muito difícil. Por quê? Porque eu secretamente fiz muitos pactos. Eu secretamente escrevi muitas teses sobre mim, sobre como eu sou, sobre como o mundo é. E ao fazer isso, eu não vou relaxar, bebê. Não. Eu sei quem eu sou. E eu sei o que você quer. Você quer que eu goze. Você quer que eu frua. E eu não posso ser esse. Eu tenho que ser eu. Eu tenho que manter a história sobre mim. Eu tenho que seguir a minha manutenção. Isso não é descansar. Isso não é relaxar. Isso é me manter ativo, me manter ativa, agarrando os mesmos aspectos de sempre. Alguns deles são aparentemente elegantes, bonitos, espirituais. Hoje em dia as pessoas gostam de dizer qual é o eneatipo delas do eneagrama. Então elas dizem, eu sou o eneagrama tipo tal. Ai, meu Deus. Antes fazia-se isso com os signos. Interessante. É fácil criar uma ideia bonita ou mais ou menos crítica. Se você disser que é de escorpião, por exemplo, ou dizer eu tenho ascendente de escorpião, as pessoas falam, oh. Ou algum taurino pode dizer, eu me interesso pelos escorpiões, né? Então a gente pode criar muitas apresentações positivas, muitas histórias ficcionais sobre nós. Ou a gente pode se agarrar a histórias mais tristes. Coitada de mim, eu sofro disso. Você não está entendendo. Você precisa cuidar de mim. É que eu não consigo. Essa é uma história muito boa. É que eu não consigo. Uma história muito interessante sobre alguém que não tenta, ela só não consegue. Ou é que eu sofri, eu passei por isso. Esse sou eu. Então aqui as minhas chagas. Muito interessante. O ser recolhendo migalhas da experiência para se apresentar. Com certeza, tentando com isso um nível de satisfação. Digamos que não é a melhor forma de gozar,
Digamos que não é a melhor forma de fruir, porque eventualmente você encontra um candidato, um candidato que diz: Você é um pobre coitado, eu sou a grande heroína. Uau! Match, hora de morfar. Pobre coitado, heroína. Vamos ficar juntos para sempre. Uau! Chegamos num lugar interessante. Dois vícios, duas pessoas viciadas. Não vá por aí. Esse não é um bom caminho. Ou se não, tem pessoas que gostam de intensidade, encontram pessoas intensas. Lá lá, monsieur. Não vá por aí também. Ou se não, nós dois somos duas pessoas sofridas e acomodadas. A gente sabe que a vida não é tão importante assim. Vamos nos acomodar juntinhos. Interessante. Perigoso. O tempo vai passar. O apego vai mudar. Então, a nossa história, a história dos viciados é sempre uma história que acaba em tragédia, infelizmente, né? Porque a tragédia que não acontece na relação, o tempo faz questão de inserir como acabou, impermanência. Cheguei. Olá, as coisas mudaram. E eventualmente a gente se defronta. Uau, eu coloquei parte da minha vida, parte da minha energia, parte da minha libido, sustentando uma ideia sobre mim, o que criou, eventualmente, um campo magnético no qual determinadas pessoas ou determinadas situações se colaram em mim e eu fiquei muito confortável. Ou não, ou eu fiquei confortavelmente mal. Eu fiquei confortavelmente me queixando, confortavelmente me lastimando, confortavelmente me irritando por 10 anos, confortavelmente me acomodando, confortavelmente odiando. E a situação não mudou. Se a gente fizer nesse momento um scanner, a gente vê a larva, a nossa larva, né? Se agarrando, tentando construir uma versão, tentando justificar o mundo. E o mundo assoprando, dizendo: nada é como antes. Você não é um personagem. Solte, relaxe, né? Então, esse processo que a gente está fazendo, que eu confesso a vocês, é um pouco dramático, é um pouco incendiário, né? Ele tem como objetivo mostrar a falácia do eu. E, mais do que isso, trazer a compreensão de que todas essas relações que se constelam a partir do eu, se elas não forem iluminadas como fontes de aprendizado, fontes de abertura, fontes de prazer verdadeiro, o que significa sem neurose, elas têm esse risco de apenas seguirem um caminho muito trágico, o que nos impede verdadeiramente de tanto fruir do real potencial do que somos, quanto do fruir do real potencial do que significa estar em relação, do que significa estar com a vida, tal como ela é, né? Então, parte do nosso processo aqui é acender essa chama, acender esse fogo que precisa ser perturbador para o eu, precisa ser perturbador para a larva, precisa dizer, por aí não vai dar certo. Por esse lugar você não vai encontrar nada de bom, né? Dizem que os gregos representavam havia nas peças gregas, né, sempre a tragédia, um pouco como esse chamado, que é tipo,
Se uma vez que o sujeito projeta a felicidade fora, onde quer, seja fora, seja interna, como um aspecto a ser apegado, seja fora, como um aspecto a ser apreendido externamente, você está à mercê do tempo, você está à mercê das vicissitudes, você está à mercê da impermanência. E uma das figuras que eu tenho paixão, um dia espero estudar sobre elas, são as três moiras, as três bondosas, né? As três. Tem outro nome para elas que é. Esqueci. Mas são essas três figuras que aparecem desde a Grécia, depois na, na Idade Média, que são três mulheres representando os três aspectos da vida: nascimento, velhice e morte. Como o fluxo. E quando a gente chega no nosso processo, dentro do budismo, embora o budismo seja um pouco, não tenha figuras dramáticas como a gente tem na nossa cultura, é, é muito importante a gente trazer a ideia das três bondosas. É muito bom a gente ter a noção de que a impermanência é uma senhora muito precisa. Ela tanto rompe aquilo que tenta agarrar, como ela também oferece uma nova chance para aqueles que soltam, para aqueles que querem construir novas visões de si mesmo, para aqueles que querem construir uma versão do mundo mais aberta. Essa é a boa notícia. Ela tanto corta onde quer que você tente segurar, onde quer que a larva tente segurar, ela diz aí não, não, não. Mas ela não nega tudo. Ela oferece o sim para quando você abre e diz, eu não sou uma coisa. O presente, o momento do aqui e agora, ele não é controlado, não é controlável. A resposta não está no apego, não está em agarrar algo sobre mim, não está em agarrar algo sobre o outro. A resposta está em ver aberto, em ver presente e aberto, inapreensível. Ver-se a semelhança do fluxo, a semelhança do processo, não da coisa. Ver o mundo não na coisificação, mas na luminosidade, na sua apresentação. Eu sei que isso ainda está um pouco confuso. Quando a gente entrar no Zoshi no Mahamudra, isso vai ficar mais claro. É, Mas eu queria primeiro trazer para vocês essa versão de que é preciso colocar a mente na posição certa para o que a gente vai entrar. É preciso não ter fantasia sobre o eu. Porque quanto mais fantasias você tiver, mais você vai sofrer. Quanto mais apego você tiver, mais você vai sofrer. O ensinamento vai fazer você sofrer. Oh, meu Deus. Por quê? É domingo à tarde. Mas não tem jeito. O ensinamento vai fazer você sofrer enquanto você estiver na larva. Enquanto você estiver acreditando em ficções sobre você e sobre o mundo. Qual é a boa notícia? Aqui é como uma academia. Se você não faz o movimento, o músculo não cresce. Hum. Lá fora, você vai sofrer enquanto larva, e vai causar sofrimento.
E pode ser que você não perceba que você vem construindo e olhando para as suas relações a partir da larva, criando sementinhas de sofrimento que vão. Pode ser que agora elas explodam, pode ser que elas vão explodir mais para frente, mas pode ser que você não consiga perceber, né, que eventualmente essas relações estão dentro de uma dinâmica de apego, como se você fosse uma aranha muito poderosa, né, enchendo o mundo de teias, enchendo o mundo de gatilhos. Ou de uma figura que hoje em dia a gente não é muito mais popular, mas de horcruxes, de talismãs negativos, gatilhos, que vão apenas afirmar o teu eu, o teu estado infantil, subdesenvolvido. A gente não quer isso. A gente não quer que o outro seja motivo da minha prisão, nem que eu seja motivo da prisão do outro. A gente não quer que as relações, esses seres que, para o bem e para o mal, te carregaram, te trouxeram ao mundo, que eles estejam presos nessas linhas de sofrimento. Os seres que vieram através de você, os seres que se conectam contigo, a gente também não quer isso, né? Na prece de Tara Vermelha, se diz que todo aquele que me vir, que me ouvir, que me tocar, que ouvir falar de mim, que esse ser se ilumine. É mais ou menos assim. É uma coisa muito bonita de se dizer, né? Uma coisa muito, muito rica de se dizer, né? Que eu vejo, que eu esteja no mundo como uma presença bondosa, uma presença amorosa, uma presença conectada, sem ser um personagem, sem ser um sacristão, uma sacristã, sem ser fake, né? Eu não preciso disso. Então, o encontro com a impermanência é muito íntimo, é muito profundo e muito libertador, né? Porque de um lado ela solta o estado larval e ela te convida para ocupar o presente no que eles vão chamar eventualmente de presença, que é estar presente a, estar diante de, estar com, estar sendo o não apego, a pura abertura do ser. Apenas esteja presente. Isso é suficiente, né? Apenas esteja no aqui e agora e o movimento vai se dar. Se alguém olhar de volta para você, você vai saber responder, vai na direção dessa pessoa e vai ter um encontro. Se você está falando de um filho ou de uma filha, ou de um amigo ou de uma amiga, ou de um familiar, você também vai poder olhar e fazer o que precisa ser feito, rumo ao gozo, rumo à fruição daquela relação. Aquela relação vai se completar como necessita naquele momento, porque você está aberto, está conectado, a energia vem, ela responde naturalmente, ela cumpre o objetivo, nenhum personagem é construído. A pequena morte, como diziam os franceses sobre o orgasmo, chegou. Ah, nada a fazer. Esse estado de muito gozo ou de muita satisfação é descrito, quando a gente for estudar o texto, vocês vão ver, como bem-aventurança. O estado onde sujeito e objeto não estabelecem nada. Eles apenas se dão e se dissipam. E já está. O espaço aberto, inapreensível, permite a construção necessária de acordo com as causas e condições necessárias e ele retorna para sua abertura. Uh, isso parece muito, muito curioso, mas na verdade assim é a vida. A gente come, há um sabor, o sabor desaparece,
A nutrição acontece. A gente escuta, o som vem, um sentido surge, o som se vai. A gente olha, surgem significados, o significado necessariamente se vai. Você não fica pensando naquilo depois que aquilo passou. Então, o que eles vão dizer é, o campo do que a gente chama de realidade, o professor James gosta de chamar atualidade, mas eu aqui prefiro usar com vocês. Essa realidade aqui e agora, ela se dá como o que quer que surja, que, que não só surge, como desaparece. Já está. Não há um comentário. Há apenas a pura apresentação, se a gente for dizer do nosso linguajar, gozosa, do que quer que apareça. A nível de visão, a nível de audição, a nível de tato, a nível de mente. Então, isso é o que os yogis, ou as yogis, é uma palavra que serve tanto para masculino quanto para feminino, né? Os yogis, as yogis, eles desfrutam quando entram em meditação, quando entram em retiro, eles desfrutam do ser. Eles não negam o desejo, mas eles se lambuzam ou se nutrem do presente, do que o presente traz. Então, essa meditação que a gente está trazendo é uma meditação não dual. Às vezes vocês vão ver ela chamada Dzogchen, às vezes vão ver ela chamada de Mahamudra. Ela garante que aquilo em você que é se complete, reconhecendo o que já é completo, inapreensível e sempre disponível. Dessa maneira, o mundo, os seres, as relações são encontros gozosos, encontros interessantes e não mais percursos da larva, tentando remendar algo, tentando confirmar algo, tentando negar algo. Ai, você é tão intenso. Você me lembra um pouco o meu papai, que era intenso também. Mas ele não me via muito. Você vai me ver? Hum, por favor. Ai, você me viu? Uau! Ui! Olha! Somos nós. Oh, eu sou intenso. Pode deixar, eu faço tudo. Ai, finalmente. Hum. Mas você não é tão intenso assim, né? Então, essa repetição, isso é fantástico, né? Isso é fantástico, porque a larva, ela é magnetizada pelo que ela conheceu e não se completou. Então ela segue em busca de aspectos parecidos com toda a insatisfação que ela teve. Só que ela não faz isso aleatoriamente. Ela busca os aspectos do campo que são mais próximos à infância dela. Então toda larva vai buscar relações muito próximas da infância. Mesmo aquelas relações que aparentemente não têm nada a ver. Então, elas têm um faro nessa direção, né? E, eventualmente, pactos são construídos. Tá, tá, tá. E aí, as três bondosas aparecem e dizem: cheiro de podridão, algo de podre no reino da Dinamarca. Ulala, alguma coisa está aqui. Então, isso somos nós, né? É, E qual é o drama?
Né? Para os apaixonados, há uma questão que é, se você tiver, se você puder ver que aquilo que se aparenta para você como objeto da sua paixão não é o que você esperava que era, nesse momento, a larva entra em crise. Nesse momento, todo o apego que foi projetado, toda expectativa de satisfação daquela relação, né? Pode ser com um amante, pode ser com um filho, uma filha, um pai, uma mãe também. Se você fizer direitinho isso, você se dá conta de que, por mais que eu queira, por mais que eu tenha construído castelos, edifícios, é, parque de diversão, é, atos heróicos ou justificativas muito longas sobre mim, sobre o outro. Isso não é a minha satisfação. Isso não me satisfaz. Isso não me realiza. Ou eu não sou visto ainda, ou eu não sou o suficiente ainda, ou eu não sou correspondido ainda. Nesse momento maravilhoso, onde você se dá conta do tamanho da sua frustração, dê um passo para trás e apenas reconheça: uau, essa é a falta que não pode ser preenchida, porque a resposta nunca está no objeto. Essa é a minha crença, minha expectativa mais infantil de completar uma vida a partir do outro. E ela não pode ser realizada. Uau! Eu Como cheguei, assim, João? só um minutinho, Volta Flávio. um pouquinho. Eu cheguei no coração da minha ignorância de mim. A ação ou expectativa projetada sobre o outro, no qual investi este de tamanho poder para nada, para que ele não seja o que eu esperava, para que o resultado da minha vida não esteja em uma pessoa, em um trabalho, em um jeito de ser, em uma forma de responder à vida. Nesse momento de crise profunda, onde você se sente queimar, agradeça. Agradeça aos deuses e deusas, porque você foi tocado pelas três bondosas. Você foi tocado pelas Dakinis, as energias femininas de sabedoria, que estão dizendo: você, bebê, pode construir um castelo a partir dessa falta. Isso nunca vai deixar de ser falta. Você nunca vai deixar de ser um ser completo que, ao não se reconhecer, passou a buscar, a justificar a sua existência no outro, seja esse outro tantas coisas. Nesse momento em que você estiver pegando fogo, uh, solte. E reconheça que essa dor é proporcional ao buraco que você acreditou que você era. E este buraco, ele é uma ficção. Ele é verdade enquanto mamífero, mas você não é só mamífero. Você também é inapreensível. Você nunca foi uma coisa, o outro nunca foi uma coisa. O jogo, o feitiço se desfaz. Então você se dá conta de que, uau, eu não posso mais mentir dessa maneira, nem sobre mim, nem sobre o outro. O preço é muito caro, a dor é muito grande.
Eu vou nutrir esse buraco e não criar nada mais em cima dele. Eu vou nutrir esse buraco com reconhecimento de que a natureza, sempre presente, inapreensível, está aqui, sempre esteve aqui e sempre estará aqui. Isso se chama Buda, sempre presente. Então, nesse momento, você chega no o coração do vício. E nesse momento, você busca a sobriedade, que é o verdadeiro entendimento sobre você e sobre o mundo. Quando quer que você não faça isso, você vai ser a larva. E a falta que foi oculta pelo seu movimento, pela sua ação, pela sua fantasia, pela sua projeção, vai se revelar. Mas dia menos dia, as três bondosas vão te visitar. Mas só quando for na época de verão. Para quando a pessoa chegar com as motos, os carros, acender, entendeu? Então, o nosso movimento é, ok, eu não quero esperar uma visita inesperada. Aquela dali Eu não quero estar à mercê de uma projeção, de uma fantasia sobre mim. Eu não quero esperar do mundo um príncipe ou uma princesa que vai se revelar um sapo ou um monstro olha, quem dava era ou comigo. o motivo das minhas dores. Só um carro Eu aqui. não quero isso. Oxe, ele via Tô de o dinheiro, boa. ele vinha aqui e entregava a mim e a tua mãe. 70 Eu reais. quero a sobriedade que vai me trazer parceiros e parceiras Enquanto eu. gozosos, gozosas. Não precisa, é, o certo é Eu isso. quero situações do mundo que, por favor, Senhor Deus, me façam gozar, me façam fruir, me façam me abrir na direção do espaço, do novo, do campo. Eu quero poder descansar de verdade com aquilo que é. Então, isso é a nossa prática. Isso é o nosso caminho, né? Então, essa meditação, ela começa com uma frase que aparentemente é muito simples, que é: você não é uma coisa, o outro não é uma coisa. Coisas são designações, são palavras. A realidade, o que se mostra, não pode ser definida. Descanse. Só isso. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Esteja com a linguagem sobre si, sobre o mundo, ao modo funcional, não museológico. Não transforme o mundo em um museu da sua personalidade. Use-o como apetrechos para o fluxo, apetrechos para a sua criatividade erótica. Que delícia, né? Isso é o que uma imagem de Buda significa. Apetrecho para uma vida erótica. E nunca esqueçam disso. Isso é um Buda. É, então, a gente precisa do que a gente está chamando dessa cama de feno, né? Essa cama de junco. Para a gente entender o que é a prática, o que é o caminho. O caminho se dá quando você reconhece: eu não sou uma coisa. Eu não posso fazer.
nem do sexo, nem do dinheiro, nem da posse, nem do trabalho, nem das relações, nem da família, nem do prazer. Obstáculos à fruição da vida, à fruição do aqui e agora. Não posso fazer isso. Não posso dar mais peso para a vida do que ela já tem. Não posso me agarrar a mim de uma maneira que me impossibilite de fruir, de abrir-me. Para isso, eu relaxo, eu solto. E isso se diz, é o aspecto da visão. Isso que a gente está conversando aqui. Quando você pega esse aspecto e senta nos 5 minutinhos da prática, isso é o aspecto da meditação. E a fruição decorrente é o que se chama ação. Permaneça aos moldes da visão. Os três aspectos são super complementares. E a gente volta para isso uma vez após a outra. Por quê? Porque a larva pode reaparecer. E ela pode dizer: mas eu não sei bem. Tem certeza que não tem ninguém que vai me amar? É você? Você quer? Deixa, deixa eu apertar. Ele não limpa muito bem as unhas, mas ele é legal. Ele é legal, eu acho legal. Hum. Uau! Somos nós. Muito difícil. A gente tá se vendendo o tempo inteiro. Tá querendo ser comprado? Tá com história sobre nós. Alguém comprou e aí a pessoa agora paga o prato. Paga o pato. Depois é que nem Gremlin. Depois da meia-noite jogou água, agora me aguente. Não, é horrível. Somos perigosos, pessoas perigosas. Então, o que a gente está trazendo, essa dimensão de purificação, ela se dá naturalmente pela contemplação. Eventualmente, vocês vão pegar, a gente tem grupos que fazem isso. Vocês vão pegar meditações como Vajrasattva, na qual você vê o Buda da pureza primordial e ele olha para você, e ele olha para ti, ele tá com os olhos cheios de compaixão, e ele derrama o néctar dele, às vezes é do pênis, às vezes é do dedão, que também é algo muito erótico. E ele derrama esse líquido no topo da tua cabeça, e ele vai preenchendo o teu corpo. E tudo aquilo, como diria uma tia-avó minha, ela dizia, a catarragem, para falar de catarro, a catarragem nojenta do teu corpo vai, dos teus erros, o professor James gosta da palavra pecados, dos teus erros, dos teus equívocos, das tuas ações de ignorância, de corpo, de falimento, e vão caindo e vão entrando na boca de um ser imenso que mora no centro da Terra e engole e se satisfaz, e os teus pecados, os teus erros estão purificados. Não precisa fazer mais nada. E você recita o mantra dele. Om Vajrasattva Samaya Manupalaya, segue. Isso é muito rico e muito interessante. E você pode fazê-lo. Mas o que a gente está falando é outra coisa. A gente está falando de você se dar conta de como continuamente pela mente apreensiva, a mente que apega, você pode seguir na manutenção do estado larval. E é possível que você vá fazer o mantra de Vajrasattva, você fez, e você volte para essa mente, se você não se dá conta dela. Ou vocês já não viram que pessoas budistas são um pouco difíceis. Então, não é sobre a nossa tradição, não é sobre ser nada, é sobre despertar, é sobre
despertar para reconhecer a diferença entre o que é larva e o que é maduro, o que é maturidade, o que é fechamento e abertura, o que é bloquear e soltar. E com isso, mantra, puja, práticas vão criar muito mais sentido, porque você sabe que você está diante de figuras que fizeram isso e que não são ideias da tua cabeça, projeções da tua cabeça, fantasias, né? Muito bem, então eu quero só olhar para a carinha de vocês para saber se vocês está dando para entender, gente. Aí vamos fazer assim, assim e assim, só para eu entender. Assim, Cate, lanterna verde. Ok. Doris, mais ou menos, Doris. Boa. Quem for mais ou menos, Flávia também. Vai ser bom ouvir vocês, tá? É... hum. E aí, só mais uma coisa antes da gente seguir, que é um aspecto importante também do feitiço. Quando a larva ela não consegue ser vista por papai e por mamãe, ela começa, ela primeiro ela fica frágil, ela fica vulnerável, ela fica dolorida, ela fica sofrida, né, aqui dentro, mas durante, concomitante a esse processo, ela começa a desenvolver aspectos de proteção. Às vezes, a larva é sedutora, ela aprende a ficar sedutora. Aí vem aquele conto de Dona Baratinha. Quem quer casar com Dona Baratinha, né? Cada um de nós começa a oferecer algo para o mundo como estratégia de, por favor, não veja o quão vulnerável e desnutrido emocionalmente eu sou. Veja os meus músculos. Veja a minha inteligência. Veja a minha sedução. Algumas lavas buscam essas, outras lavas vão buscar outros rolos. Não, porque eu quero do meu jeito mesmo, eu que mando aqui. Outras lavas buscam a imposição, poderosa. Outras lavas vão dizer, não, é que eu sou tão pequenininho. Oxê, eu sou uma boa menininha. Eu sou um bom menininho, sabia? O que que é pra fazer? Uau! Outras lavas vão dizer, não, é que nada funciona, nada é bom pra mim. Poder, ela não pode nunca mais ter novidade na vida, porque ela já sabe que tudo é ruim. Muito poderoso, muito poderoso. Então, há uma dimensão de aspectos que são construídos e que buscam os mundos correspondentes, né? E aí a gente tem esse drama, e aí o samsara, ou a roda da vida, que é um roda, é um círculo fechado, ele vai se confirmando como destino. Por quê? Não é porque tem algo, não. É porque se eu agarro isso e o aspecto criativo, energético não para de cessar, o fluxo não consegue ser outra coisa a não ser o que o prisma ou o cristal da minha mente projeta. Então, se eu agarrei um embaço, se eu agarrei um tipo de lente, não vai vir outra coisa. A vida vai tentar. Não vá por aí. E você? Mas daqui a pouco, como um bom zumbi, de novo! De novo! Agora vai! É muito bom, gente. Eu adoro filme de zumbi. Agora vai! Né? É muito emblemático sobre a nossa cultura. É muito curioso, né? O imaginário é muito rico. É zumbi e vampiro. Muito bom. Muito bom. Então, se você não.
faz esse percurso e você deixa a luz do sol entrar, como diziam os católicos, deixa a luz do céu entrar. O prisma vai ser sempre o mesmo, porque você ainda conseguiu conquistar algo na sua família, com papai e com mamãe, ocupando um lugar específico, ocupando um pertencimento específico. E, como o músculo está muito forte, segurando aquilo, vai ser estranho soltar. Vai ser estranho deixar de ser um personagem. Pode ser que sofra, pode ser que doa. Eu acho que dói. Mas pelo menos você vai gozar finalmente. E não conquistar e não impor o teu personagem que esconde a larva. Nesse sentido, você vai poder abraçar a larva e dizer: Eu sinto muito que você não tenha recebido o amor que você precisava. Eu sinto muito que você não tenha recebido a energia erótica, a estima que você precisava, o respeito que você precisava. Eu sinto muito. Mas a gente tem história nova para contar. Nós nunca fomos uma coisa. A ideia de ser uma coisa é que nos manteve na prisão. Vamos nos abrir. Vamos estar com o que surge. Surge o fogo, surge a terra, surge a água, surge o ar, surge o espaço. Surge o aqui e agora. Uau! Eu posso ser inteiro, eu posso ser inteira. Isso é o caminho que a gente vai estudar. Esse é o livro Doce Simplicidade na tradução inglesa. E a gente, felizmente, eu não estou no Brasil, senão eu mostraria para vocês a nossa tradução portuguesa, brasileira, né? E no livro também, conta a história de Machique Labidron. Mas esse é outro capítulo. A gente vai abrir agora para dúvidas, perguntas e, e é isso. Estudar essas histórias, estudar esses mestres, essas mestras. Vai ser muito interessante que quando você estiver no auge do sofrimento de não ser uma coisa, você vai aprender a rezar. Você vai aprender a invocar, como diz crioulo, né? Invoque seu Buda, o clima tá tenso. Vai aprender, uau, me ajuda, Buda, a não ser uma coisa. Me ajuda, Sangha, comunidade, a não ser uma coisa, né? Me ajuda, deuses e deusas, a não ser uma coisa. Me ajuda a me tratar com a dignidade, com o respeito que eu mereço e a fazer isso com o mundo e me relacionar com o mundo. Essa é uma tradição de relacionamentos. Essa é uma boa notícia. Essa é uma boa notícia. Muito bem, então a gente vai abrir agora para dúvidas, perguntas, sugestões, críticas, considerações. Joyce levantou a mão. Tá mudo, Joyce. Olá, gente. Boa tarde ainda, boa noite, não sei. Boa noite. Então, João, eu fico aqui, assim, você falando e eu com mil coisas. Eu vou tentar Ô, Joyce, deixa eu só explicar. fazer uma coisa, porque eu acho que a gente vai fazer uma. Eu tô com a ideia da gente fazer o primeiro bloco, parar a gravação e recomeçar a gravação, porque se tiver alguma coisa muito pessoal, a gente não. Vocês digam, tá? Se vocês querem. Eu vou fazer assim, eu vou pausar. Será que é isso? Meu Deus. Acho que é. E aí, tu disse se tudo bem ser gravado ou não, tá? Ok, por mim tudo bem, sem Tá bem. problema. Então, deixa eu tentar formular minha pergunta, porque as coisas que você trouxe me atravessaram muito, assim. Uhum, Deixa, assim, em relação a essa questão da confusão, né? Que a gente vive a partir dessa confusão de sermos pessoas viciadas nessa noção de eu. uhum, Pelo menos até uhum, então, assim, é o que eu estou compreendendo, né? E aí eu fico me perguntando sobre os relacionamentos, né? Como que a gente vai uhum, se relacionar? Eu estou entendendo que existe uma
existe um caminho, né, que seria um Uhum, caminho mais sóbrio, né, de sobriedade, como você está usando essa expressão. uhum, Mas eu fico pensando, né, que tem um processo de um exercício, né? Eu não sei se eu estou viajando, mas para a gente que ainda está nessa condição de vício, para usar a mesma expressão que você estava utilizando, que ainda não chegou nessa sobriedade, como se relacionar? É, a ideia seria atingir essa sobriedade e depois se relacionar, e esse melhor. outro que não está buscando essa sobriedade entende, assim, isso me gera uma série de inquietações, assim, como é que Aham, na minha vida prática, né, a partir desse exercício, dessa sobriedade, né, enquanto ela ainda não chegou, eu sinto que eu ainda estou nessa condição de muitas vezes me ver como uma coisa, como eu, fixo, uhum, né, engessado, eu me vejo ainda, é muito difícil me desprender dessa noção de eu, então, enquanto eu ainda estou viciada nessa ideia de que eu sou uma coisa, né, que eu ainda não consegui superar, não sei se a palavra é superar, aham. mas, enfim, então, como é que seria se me relacionar, né, a partir desse contexto de exercício, e como que eu vou me relacionar com outra pessoa que também talvez nem saiba que existe essa sobriedade, sabe? Enfim, Perigoso. eu acho que eu consegui perguntar mais ou menos o que eu queria saber. É perigoso. É muito perigoso. O inferno budista é cheio de amores que as pessoas correm por campos de arame farpado. Elas atravessam caldeirões de água fervente porque elas veem um objeto amado. E finalmente, aí campos de gilete. Aí quando elas chegam lá, o objeto amado diz, com a mão ela tá assim, a outra mão tá atrás. Aí quando elas chegam junto, a pessoa diz, meu amor, e enfia uma faca no coração do amor. É muito interessante isso. Por quê? Porque uma vez que você projeta o sentido da vida fora, não tem como funcionar. Isso não é. Fica parecendo com a maldição, né? Mas não é. A gente morre. As relações morrem. Tudo passa. Tudo passa, né? E aí, quanto mais você tem clareza disso, tem uma tradição antiga, muito antiga. Tem uma tradição nova que usa esse nome, mas a gente ela não é apropriada porque ela tem muitas questões com políticas envolvidas com o resto do budismo tibetano como um todo. Mas eles chamam os Kadampas, os antigos Kadampas. E eles tinham uma visão tão apurada assim do que todo dia você acorda, você precisa saudar a impermanência. Você precisa rezar para compaixão. Todo dia quando você vai dormir, você precisa saudar a impermanência e rezar para compaixão. Então você vai entendendo a semelhança de uma pessoa viciada. Para uma pessoa viciada em álcool, por exemplo, quando ela está em tratamento, quando ela não está se justificando e buscando só uma desculpa para beber mais um pouquinho, cada dia importa. Cada dia que ela não bebeu é muito importante. A gente, a gente devia ter essa mesma visão. A gente devia fazer orações ao acordar, fazer orações ao dormir. A gente devia pedir a sobriedade da mente, ficar atento à mente, todos os dias. Aí você pensa, mas eu vou ficar muito engessado? Não, porque você não tá pedindo para, você tá pedindo para, você quer se relacionar, mas você não quer se relacionar aos moldes do vício. Você quer se relacionar aos moldes da abertura. Para isso, você vai praticar a abertura. Você não vai se agarrar a uma ideia sobre você, você não vai se agarrar a ideia sobre. Então, minha motivação com vocês é a gente entender o que é a prática. A prática é algo muito rico, né? A conexão com a tradição é muito rica, porque é uma tradição sóbria e erótica. Você precisa de sobriedade mental e de erotismo na vida. Precisa das duas coisas. Você precisa de uma vida feliz. Por quê? Porque vai ter momentos tristes. E nesses momentos você vai ser triste.
É o que é, né? Quando for para ser feliz, você vai ser feliz. Mas uma vida bloqueada, uma vida não gozosa, você não precisa. Você precisa de uma vida que te deve continuamente ao gozo, à fruição, né? Então, quando você entende o tamanho disso, ir para o mundo, ir para as relações, é muito rico. Agora, se a fome de ir para as relações é maior do que o anseio de ir para a prática e de cuidar de mim, é um sinal de que eu fui mordido. E eu quero morder um pouquinho da sua energia vital. Vamos fazer um pacto. E eu posso também me agarrar a uma ideia de mim que é, não, então eu nunca estou pronto. Interessante, agora você não agarra o outro, mas agarrou uma ideia de si. Curioso, poderoso. Agora você agarrou uma ideia sobre você. De forma que você fecha uma porta, a porta da abertura para o mundo, porque você sabe quem é você. Então, o nosso ponto não é esse, a gente está no caminho do meio. Essa tradição é a tradição do caminho do meio, famosa caminho do meio, né? Nem é completamente fechada, nem é completamente fundida, mas é aberta e disponível para o sim, para o não. Então, todos os dias são dias de plenitude na nossa sobriedade, na nossa atenção. Enquanto isso, enquanto você achar que não está e que você não está se cuidando bem, melhor saltar a tentação de morder o pescoço de alguém, né? Então, o caminho seria uma abstinência, nesse caso? Não Eu me sei, abster. depende, não, não sei, depende de ti. Não, Tu, tu é a eu tô falando especificamente da minha experiência, né? Eu Mas tô eu não falando de um modo sei, é porque se geral. eu disser alguma coisa vai criar uma regra em ti. E assim, eu acho que tu pode pensar que sim, e tu pode se dedicar a estudar. Tu pode dizer, olha, eu já fiz tanta coisa louca com isso que eu quero cuidar de mim. Uhum, Eu uhum, preciso de beijar o senhor ou a senhora Buda. uhum. Eu preciso olhar para mim, olhar para mim, olhar para mim. Por quê? Porque o tempo vai passar. E pro viciado, o tempo passa muito rápido. Então, eu preciso olhar para mim, eu preciso mudar um pouco o meu movimento. Eu preciso estar com a minha ferida, preciso curar a minha ferida. Preciso aceitar o meu estado larval, fazer o luto do que eu não tive. Ok, foi muito triste. Hum. E se aparecer alguém, que coisa boa. Se no meio do seu processo de cura aparecer alguém, que coisa boa. Agora, se foi uma energia, um arrepio ou borboletas na barriga, cuidado, cuidado. Pode ser gases, é melhor que sejam gases. Tudo bem, obrigado, Joyce. Obrigada, Raquel, João. acho que Raquel caiu, foi? Não tô ouvindo ela, não. Vocês estão Eu ouvindo ela? não, o microfone. Ah, tu quer que Não, grave ou não, Raquel? pode, pode gravar. É. Eu me sinto bem nesse momento que você falou, né? De pegando fogo, Aham. de queimar, né? E, e como a sobriedade é difícil, né? Uhum. E aí, inclusive, Joyce, eu acho que a gente tem intimidade suficiente para falar isso com a outra, né? Para mim, eu preciso de sobriedade, porque eu me vejo assim, como um cavalo de Troia. A pessoa me leva para casa, ai que bonitinha, que ótima, não sei o que. Quando abre, assim, sai 500 mil demônios de dentro. Então, de fato, eu me acho uma pessoa muito perigosa mesmo, assim. E Uhum. mais perigosa.
para mim. É, agora, o que eu queria compartilhar, assim, é que acho que tem um dia, 2 dias, né? E eu acho que esses insights só estão vindo mesmo devido a uma prática de sobriedade, né? Que eu tô tentando, assim, a duras penas colocar. Mas o que veio é que, de repente, eu me percebi como uma. Eu gostei dessa denominação que eu vi, uma sereia lamentosa. De Hum, repente, eu percebi uma contadora de histórias tristes. Eu não percebia isso sobre mim, uhum, sabe? Eu não percebia que eu contava a minha vida a partir de um prisma de lamento, de hum, tristeza. Olha como tudo na minha vida é triste, olha hum, por que isso, por que aquilo. Então, eu não percebia que eu me construía assim. Eu achava que hum, não, eu tinha todas as justificativas do mundo para dizer, não, porque isso aqui é porque eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, até uma vez, como eu compartilhei lá no grupo, né? uhum, Quando você é, quando você insere questões de gênero, questões de raça, uhum, questões social, e que não esteja errado, não é que esteja equivocado, mas quando você torna isso uma justificativa para não gozar, né? Para não uhum, fluir, isso é terrível também, porque também fica cada vez mais adensado. Você fica com cada vez mais justificativas para se tornar essa pessoa triste e lamentosa. uhum, E eu percebi até no meu jeito de estar, assim, do tipo, aí quando eu tô triste, eu faço uma cara, ai, meu corpo, não sei o quê. E de repente eu me flagrei assim, do tipo, uhum, bicho, cara, não precisa mais disso, assim, tu não precisa mais desse corpo, tu não uhum, precisa mais desse rosto, tu não precisa mais dessas palavras. uhum, E como eu estava, enfim, posicionada num lugar de vítima, né, naquela vítima, algoz, heroína, de uhum, como eu estava esse lugar, assim, muito, uhum, é, assim, como eu nutri esse lugar com o meu corpo, com o meu rosto, com as uhum, minhas histórias, com pensamentos, inclusive, do tipo assim, quando eu pensava sobre algo que me magoou, até os pensamentos para frente eram numa posição de vitimização. Até a fantasia, o que eu quero dizer aqui, até a minha fantasia era num lugar de vitimização. Então eu realmente eu fiquei muito impressionada quando tomei um susto, né? A gente fala aqui no curso, né? Eu tomei um susto, eu tomei outro susto, porque o primeiro uhum, susto foi quando eu sou viciada, e aí dizer isso mesmo, viciada. O uhum, segundo susto, como eu me construo nesse lugar, inclusive de corpo, de energia, uhum, e o quanto a gente tem, e o quanto eu tive que recuar com o meu orgulho, né? Porque aí a gente uhum, não quer dizer que eu sou que a minha criança, como é que minha criança operou tanta coisa? uhum, E a gente admitir, porque eu pelo menos sou muito orgulhosa, né? Então, até mesmo assim nesse lugar de dizer assim, pois é, gata, operou mesmo, era uhum, isso mesmo, não era você achar que você era toda poderosa, gostosa, não, e não é assim. uhum, Então, acho que em- encerrando esse dar-se conta que a gente está construindo aqui, uhum, é muito dar conta de susto, mas, de baixar minha bola, de uhum, perceber assim como uma pessoa que eu tinha muitas certezas e que no final das contas eu percebi que eu só era uma boa contadora de histórias tristes. É isso que eu isso queria é dizer. maravilhoso, né? Maravilhoso. E quando você pega a pessoa quando ela tem um vício, assim, por exemplo, na culpa, né? Aí, quando ela se dá conta de algo, ela se culpa. Então, quando ela se dá conta da culpa, ela se culpa. Ela não sai do vício. Ai, porque eu sou assim? Quando a gente consegue dizer, nossa, eu venho contando histórias tristes. Eu tenho expectativas de tristeza. Eu venho tendo uma visão do mundo assim. Que incrível que eu me dê conta disso. Uau, é assim que eu venho me protegendo da felicidade. É assim que eu venho me protegendo do novo.
É assim que eu venho me lembrando do que foi triste. Uau! Para uma parte de mim foi muito importante lembrar do que foi triste. Uau! E eu posso dizer para ela, foi realmente muito triste. Para que o feitiço acabe. Porque a vida segue sendo aberta, inapreensível, impermanente. Isso é muito rico, né? Isso é muito rico. Obrigado, Raquel. Tiago, Tiago diz se quer gravar ou não, tá? Gente, Oi, só João. quem não sabe, quem por acaso eventualmente vai sair, lembrem que a gente, quem quiser, tá? Quem quiser mandar as mensagens para falar um pouquinho de si, do que está acontecendo na sua vida nesse momento, que tenha o curso tenha a ver ou não com o que está acontecendo consigo, é só mandar e-mail para joãovale.sanga, sanga, @gmail.com, tá? Que eu vou ficar feliz de ler e responder. Tiago, Então, pessoal, boa noite, né? Eu me identifico muito com a fala de Raquel e de Tiago, Joyce tu quer também. que grave ou não? Pode gravar, pode gravar. Eu vou tentar ser breve. Tá Minha bem. pergunta é assim: se uma pessoa, no caso eu, né, estou não é tendo problemas, mas vivenciando Hum, é, essas, não estou vivenciando essa sobriedade de uma forma tão plena como está sendo dito aqui, né? Assim, de se livrar de apegos e vícios e de dependências, essas coisas, mas se existe um apego a estados alterados de consciência, por exemplo, como uma forma de também se construir em relação ao mundo, uhum, qual dica você poderia dar para um praticante, né? Cheio de uhum, falhas e cheio de erros e incertezas, que pretende explorar mais essa questão da sobriedade assim de uma forma mais lúcida e dizer assim, talvez essa substância, por que continuar? Por que continuar com ela, né? Será que eu ainda uhum, preciso continuar me intoxicando, como eu já ouvi você falar? Então, esse processo de intoxicação, ele tem muito prejuízo, assim, não só para a saúde, mas uma afetação psicológica, né, e social também. Então, eu uhum, queria te perguntar isso, como é que tu vê quem já tá meio, muito mais preso, assim, fora da sobriedade, né, mas percebendo a sobriedade nas relações, como convívio familiar, com minha mãe, uhum, com minha uhum, família, meu padrasto, minha avó, e ao uhum, mesmo tempo tendo outro polo oposto, assim, que é como se fosse um outro Tiago, uma outra vivência, uma outra procura de uhum, no externo, assim, que nunca vai ser saciada. uhum, Mas esse é o caminho espiritual também, né? Essa busca de dizer, não, eu até aqui eu não encontrei, mas o uhum, importante é que eu continuo procurando, né? Mais ou menos isso minha uhum, pergunta, uhum. João. Muito Obrigado. bom, Tiago, muito bom. Tem duas versões para isso. Uma versão tem uma corrente que diz: ainda não está ruim o suficiente. Essa é a melhor corrente para mim, que é a corrente budista radical, que diz assim: você ainda não experimentou sofrimento suficiente. Significa você ainda não se deu conta do quanto isso te afeta. E assim, isso não serve, isso que a gente está conversando não serve apenas para um vício grosseiro. Serve para todos os vícios, inclusive os vícios do eu, do meu personagem, de como eu construo a vida, de como eu acho que eu tenho a razão, de como eu conto a minha história triste ou minha história feliz, ou o que quer que seja. É a mesma coisa. Você ainda não viu como esse estado viciado, que seja um vício mental, seja um vício de substância, como ele te faz mal. Você ainda não se deu conta, né? Então vocês pegam os manuais budistas tradicionais, que são medievais, mas são muito ricos, porque palavras do meu professor perfeito, né? O Ornamento da Preciosa Liberação, tantos outros. Eles sempre vão fazer lá, 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 o karma, lá, 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 a impermanência, lá, 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 lá. Que eles têm o objetivo de chocar, né? Chocar. O que a gente está fazendo aqui tem o mesmo objetivo. Não vá por aí. Não é um bom caminho.
Veja com seus próprios olhos. Coloque o dedo no fogo. É só assim que a criança para de usar o fogo, brincar com fogo. Ela põe o dedo. Quando você diz não bote o dedo na tomada, é a mesma coisa, né? Mas porque ela conhece o fogo, ela sabe que a tomada é perigosa, né? Só que o eu, ele ainda tem fichas. O eu viciado, ele tem fichas. Mas ele é cheio de amuletos, ele é cheio de gatilhos. Ele usa as relações, as pessoas, as situações como justificativa para continuar sendo quem ele é. É porque é isso. Quando a pessoa que tem vício em se irritar, qualquer desculpa serve. Quando ela tem vício em seduzir, qualquer desculpa serve. Quando ela tem vício em tá certa, qualquer desculpa serve. Para ter prazer, qualquer desculpa serve. Por que não? Então todo vício é um atalho. O eu, ele sustentou um castelo porque ele não sabia lidar com a falta do desconhecimento de si. Ele não conseguia, ninguém disse, você é o infinito, meu filho, você é o infinito, minha filha. Você é inapreensível. Ninguém contou isso. Contaram, você é um ser carente que precisa de mamãe, precisa de papai. E papai e mamãe, ao mesmo tempo, não conseguem ser o que você queria que eles fossem. Oh my God! Que drama! Passa pra terapia! É isso que a gente faz. Essa é a versão número um, que é experimente de fato o preço do vício e descubra que o vício, seja ele qual for, mental, energético, grosseiro, como a substância, ele é apenas uma tentativa de fugir da dor, de acreditar-se separado do todo. Ponto. Hum. Então, o primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto é acolha a dor. Acolha aquele que dói, aquele que sofre, aquele que, quando está na abstinência, você consegue encontrá-lo, que é o puro sofrimento. Depois da ansiedade, vem a pura dor, vem o puro sofrimento, que é você não vai jogar mais uma vez, você não vai fantasiar mais uma vez, você não vai se segurar desta maneira, você não vai explicar o mundo a partir desta teoria sobre você e você vai sofrer. Uau, acolha esse que está sofrendo. Diga para ele, é assim, o segredo não está em agarrar nada. Nem um cigarro, nem uma bebida, nem uma ideia, nem um jeito de ser. O segredo da vida não está na manutenção de um eu. Eu reconheço a tua dor e eu estou contigo. Então, uma abordagem vai trabalhar com sabedoria, que é olha diretamente. E a segunda abordagem vai trabalhar com compaixão. A gente precisa das duas. A gente precisa das duas. Hum. Tranquilo, Thiago? Ô João, só uma dúvida. É mais fácil começar então trabalhando esse apego mais sutil do eu, ao invés É, de atacar o aspecto grosseiro, né? é melhor. Melhor. Agora, ao mesmo tempo, com o vício é muito curioso. Porque o vício, enquanto ele está ativo, é difícil ver o aspecto sutil. Uhum. Porque se você se funde, digamos que você tem um bloco de pensamento, a vida é dor. E aí você agarra o bloco. Por isso que quando a gente vai falar da prática, né, a prática vai dizer: respira e não agarra nada. Esteja, mas não agarre nada. Esteja ao modo natural. Como é o modo natural? Tudo surge e tudo passa. É o eu que agarra para se justificar. Então a gente se dá conta, uau, mais uma vez eu tô agarrando. Ok.
Continuo. 5 minutinhos não mata ninguém. Depois dos 5 minutos tem mais cinco. Então você vai treinando a sobriedade, né? Treinando a sobriedade. Muito bem, obrigado, querido. Flávia, e a gente encerra. João, primeiro eu queria pedir desculpa que eu te interrompi lá Tudo o bem, teu tudo raciocínio, bem. mas é que O impulso vem, né? ah, imagina. Não, porque eu de fato é muito profundo, né? Hoje, Aham, hoje para mim assim, acho que para todos nós aqui é muito profundo. aham. Eu acho que eu nem vou conseguir, né, fazer a pergunta correta, porque isso é com o tempo, mas tudo tem a ver com o que a Joyce disse, com a Raquel e com o Tiago, está Aham. tudo relacionado, obviamente. Eu acho que, de um ponto de vista muito prático aqui, para eu não me estender muito, assim, né, porque uma coisa que você falou, eu me senti foi muito bom ouvir, que você acabou de responder para o Tiago, né, que ele não Uhum. foi ainda, talvez, tocado profundamente pela dor, né? Uhum. Eu acho que eu fui. Eu Uhum. acho que eu fui. Porque eu acho que se eu não tivesse, eu acho que eu consegui fazer um progresso muito grande e porque do jeito que eu vivia, eu eu estava muito, muito adoecida, eu ia adoecer meu corpo físico, assim, com Aham. certeza. Então, assim, foi bom ouvir, que eu acho que eu fui tocada pelas Daquines. Isso Uhum. é um aspecto da coisa. Porque daí agora que começa, né, É. a história. É porque uma coisa é você ser tocada, a outra é a hora que você começa no Uhum. jogo, de verdade, para valer. E aí, é, eu não vejo, isso me ocorreu agora, nas falas. Hoje, eu estou num ponto, né, que a Raquel até escreveu que ela está queimando, eu devo estar queimando também. Uhum. Mas assim, não é por acaso que os monges, ou a maioria dos monges, ou dos quem quer, eu não falo, né, até dos padres, assim, porque tem questões, né, na Igreja Católica, mas esse aspecto do celibato. Por Uhum. quê? Porque assim, a gente não tem como, a gente está nesse caminho aqui, nessa trilha. Mas tem um aspecto, né, tipo de família, Uhum. de filho, né, para quem tem filho, no meu caso eu tenho filhos. Uhum. Tem o aspecto de ordem prática da vida, do trabalho. Uhum. Tem, né? Agora, quando você opta colocar uma pessoa na tua vida, ele muda de figura completamente. Uhum. E eu tô de um jeito que para eu estar sóbria um pouquinho mais, eu prefiro não me expor. Uhum. E não sei se eu vou ser capaz, porque hoje eu acho que eu nunca mais vou ser capaz. Uhum. Porque já tem todos os aspectos que a gente tem que Nunca lidar. diga nunca, Não, Fível. nunca Já diga viu? nunca. Nossa, então aqui mesmo eu faço, aqui mesmo eu pago. Eu já sei disso. Daqui 3 meses eu vou falar para você, João, eu vou casar, né? Olha que eu não duvido. Não, mas não, agora, brincadeiras à parte, assim, do ponto é, eu não vejo saída, João, Não há saída. não há saída. Não. Essa é a boa notícia. Não há saída. E quando você entende que não há saída, no sentido de que não é. Tem uma frase
que é muito comum nos ensinamentos. Eu já vi o Lama falando, James falando, algum Buda deve ter falado que é: você não sai do samsara pensando sobre ele. Por quê? Porque o pensamento é uma construção. Você sai abrindo para o que não é, que você não pode agarrar, que é tudo, tudo é É, inapreensível. Então, quando a exato. vida se torna o amante, quem é o nosso amante no caso de nós praticantes? Nosso amante é a vida. A vida é o guru. A vida é a sanga. A vida é o dharma, né? Então você vai dizer: uau, eu sou apaixonado pela vida. Sendo apaixonado pela vida, sendo apaixonado pela abertura e pelo presente, eu vou dizer o que pode surgir, o que pode não surgir para mim? Não, não. Eu só sigo aberto. Então, não há saída é muito sóbrio. É muito sóbrio. Agora, me relacionando com o presente, amando o presente, entendendo o valor do presente, em valor presente de estar aqui, de estar conectada com este momento, aberta, inaprensivelmente. Uau! Uh, o que pode surgir? Tudo. Tudo surge, tudo manifesta, tudo desaparece. Mas se por acaso alguém chega e diz: ei, eu sei que tudo surge, tudo manifesta, desaparece, mas eu posso ficar para uma xícara de chá. E você diz: não, ok, você não quer tomar uma xícara de chá com alguém. E se alguém e você diz: sim, por favor, o que é que pode acontecer? Uma bela xícara de chá juntos. Essa conta não fecha. Uh-uh. Uh-uh. Não fecha como, Flávio? Não fecha. Não, essa conta não fecha. Você toma uma xícara de chá, toma uma, toma duas, e depois você vai querer quebrar a xícara na cabeça da pessoa, e depois a Não, pessoa vai não. querer quebrar a xícara na sua, Repara, entendeu? repara, Flávia. Não. Na verdade é assim. Se a larva surge, e ela pode surgir, e você está na relação, a tua busca vai iluminar a larva na relação. E a relação, seja com o marido, com mulher, com amante, com Não, com a filho, mãe, com a com o mãe, filho. você vai iluminar aquilo que você, tudo vai ser iluminado ali. No sentido de que a falta, o jogo vai ser iluminado. E você vai poder usar aquilo como caminho. Uau! É assim que eu, usando esse corpo, eu me construo, ou surge esse aspecto meu que eu não conhecia. Se você não se abre, é difícil conhecer, como os junguianos gostam, né? Conhecer a sua sombra. Se você não tem um filho, uma filha, ou um namorado, namorado, ou uma crise, ou um amigo, uma amiga, é difícil você conhecer a sua sombra. Difícil. Porque todos esses vão mostrar que tudo é inapreensível. E ainda assim, coisas surgem em ti. Coisas surgem, né? Isso vai purificando, purificando, purificando. Porque eu não vou agarrar. Eu não vou agarrar. Eu vou estar ao modo da abertura, eu vou me relacionar ao modo da abertura e eu vou usar essa relação como um caminho, como yoga, como yoga, como caminho, tipo, uau, né? Isso vai ficando mais claro, né? Essa fase da gente até o dia 31 de agosto.
É, Tomara, porque assim, não, é sério, eu hoje, assim, o caminho da sobriedade hoje aham. Mas é bom que tu esteja assim. Mas não tem a menor claro, mas quando tu hipótese. estiver sóbria, tu também não vai estar mais no controle. Ai, E que aí tu vai legal. poder estar à vontade com aquilo que surge como surge, né? Tu vai dizer, ok, Eu nem tô no controle, eu acho que eu tô no medo mesmo, né? isso. Assim, Então, me tem o medo, tem ferrar o de novo, controle, e não tá sei lá. bem. A gente tem que ter medo do Sansara. Mas depois a gente descobre, o Sansara é uma mente, é uma forma de ver. Mas é bom ter medo. Quando a gente não tem, é bom ter medo. Opa, isso é perigoso. É bom ter medo. Mas não é tudo. Não é tudo. Muito que bem, pessoas. Vamos fazer nossa dedicação. Obrigado mais uma vez a vocês. A Obrigada a gente você, João. se vê no próximo domingo. Eu vou estar em Retiro. Eu vou confirmar para vocês se a gente vai conseguir se ver. Não, eu vou sugerir para vocês a gente se vê na sexta, em vez de ver no domingo, excepcionalmente, tá? Ou vocês preferem pular? Deixa eu Que perguntar. horas na sexta? Sexta teria que ser, pode ser 5, como hoje, ou 6. Pode ser 6 também, na sexta. Deixa eu confirmar. Se vocês querem, vamos fazer logo um teste aqui. Quem prefere pular, levanta a mão. Um, dois, três, quatro, 5, 6. Tá. 7. Quem prefere fazer na sexta, levanta a mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Eu detesto isso, sabia? Eu fico na dúvida sempre do que fazer. 10. Tá. Eu vou decidir e avisar vocês, tá? A gente avisa no grupo. É porque eu vou ter retiro e aí a gente são 7 dias. E. Oxente, mas a sexta ganhou. Mas nem tudo é assim. Eu Foi preciso. 10 votos a 7. Foi 10 votos a 7, mas eu preciso parar para ver se de fato faz sentido, né? Porque ao mesmo tempo combinado é a gente fazendo domingo, eu tô mudando o dia, excepcionalmente. Eu vou decidir e falo, tá? Para vocês. E amanhã tem estudo do Faíscas? Amanhã tem estudo Faíscas, para quem quiser o mesmo link, 6 horas, estaremos aqui para louvar e agradecer. Então, João, eu só queria dizer, eu queria só dizer uma coisa assim, pode né? falar. Enquanto grupo, assim, É. que muitas vezes eu vinha pro estudo, pro grupo, Aham, e às vezes eu te achava muito duro, né? Aí eu, caralho, o João tá muito duro, o João tá aham. muito cortante, tá muito sem compaixão. Mas hoje, assim, eu não sei, mas eu acho que eu entendi que Hum, o que acontece é que tu não faz conluio com as nossas historinhas, hum, né? Tu não faz conluio com personagem triste, tu não faz hum, conluio com personagem deprimido, depreciativo. E aí tu vai cortando e dependendo de como a gente está sentindo esses personagens, né? A gente se sente muito confrontada, né? Eu muitas vezes hum. confrontada ou muito, né? Assim. E aí, pelo menos hoje eu não sei, né? Tem, enfim, é diferente para cada pessoa aqui no grupo, a gente vai se corregulando, né? Uhum. Mas eu senti isso, sabe? Hoje, assim, acho que aquilo que eu sentia talvez fosse João não fazendo, não se conluiando com as minhas historinhas, né? Coitada de você mesmo, e aí tu vem e tá, não tem saída mesmo, não, né? Então era isso que eu queria dizer Mas assim, isso é enquanto grupo, importante, meu né? sentimento, Isso é enquanto importante, é bom isso. Mas é porque é isso, a gente não sabe o dia que vai morrer. Histórias bonitas,
enfeitam sua vida. É possível viver uma vida frustrada, ressentida, magoada. É possível viver uma história fabulosa, fantástica na sua cabeça. É possível se enganar. Eu me enganei muito. Então, é importante a gente não perder tempo. Não perder tempo. Há muitos seres que precisam de nós, da nossa sobriedade, né, da nossa conexão, né? Precisam disso. Seres que estão perto de nós, seres que nos tocaram, que a gente tocou, que já partiram, né? Então, a gente não tem muito tempo, né? E, e é isso. Mas agradeço, Cal. Agradeço. Sua, sei lá, sua visão de que eu não sou tão duro assim. Eu sou só um pouquinho duro. Muito bem. Então, gente, vamos João, dedicar. se puder deixar o teu e-mail, que você falou bem Eu acho rápido, eu não que consegui Matheus pegar. colocou aí no grupo. Colocou? Colocou. Certo. Ok. É, vamos dedicar esse encontro para que todos os seres possam reconhecer seus obstáculos, a sua visão, a sua sabedoria e se livrar desses obstáculos aqui e agora, tá? Beijo. E quem eu ver amanhã, até amanhã. Se não, aguardem os informes, tá? Beijos. Até já. Beijos, obrigada, João. Obrigada, Tchau, gente. Beijo, até povo. já. Obrigada, então. Tchau, boa noite. Obrigado, beijos.